Olá, planeta estranho. Dureza deve ser a característica definidora de um soldado, juntamente com eficiência, lealdade e, principalmente, raciocínio lógico. Eles não são propensos a voos de fantasia. Em vez disso, eles devem enfrentar desafios de frente. Isso foi o que aconteceu com as tropas britânicas em 1914, e que ainda é mais difícil de explicar. As forças britânicas, encurraladas e próximas da morte, viram algo durante a batalha que não conseguiram explicar. A princípio, eles descartaram isso como fadiga. Mas então a entidade misteriosa retornou, e ficou claro que eles não estavam lidando com algo que pudesse ser explicado, eles nem estavam lidando com um ser humano. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Em 1914, não havia muito para que a Força Expedicionária Britânica pudesse fazer, a não ser seguir para o leste. Mesmo assim, com anos de trincheiras congelantes pela frente, os britânicos já estavam esgotados. Eles tinham um objetivo: combater os alemães que avançavam. Foi assim que eles se encontraram na cidade belga de Mons, com suas aldeias fantasmagóricas e ruas vazias. Parecia que a cidade sabia que os soldados morreriam ali. Os homens também sabiam. Eles não tinham chance. O que não se podia negar era a pura mão de obra das tropas alemãs. Os soldados pareciam formigas sob o calcanhar dos alemães. Os britânicos tiveram que confiar na estratégia militar. Portanto, quando prenderam os alemães ao longo do Canal Conde, os soldados começaram a atirar. Com os alemães debilitados, os ingleses se retiraram às pressas. Ainda assim, isso não durou muito. Com os alemães atrás, atirar parecia uma defesa quase constante de ambos os lados. As horas passaram assim, com disparar e retirar suas únicas opções. Anos após aquelas intermináveis horas de retiro, as pessoas especulam sobre o que realmente aconteceu. Ilusão em massa, fadiga, desejo de pensar. Ninguém sabe ao certo. Tudo o que sabemos é que, no cenário menos provável, aconteceu um milagre. Os alemães podem ser capazes de matá-los, mas por Deus eles não podem vencê-los, disse um comandante britânico. Como um batalhão britânico descreveu mais tarde, eles foram praticamente invadidos pelas tropas alemãs quando, pela primeira vez, ouviram um barulho estranho acima dos tiros. Matriz. Os soldados de combate espiaram através da névoa, tentando encontrar a fonte do comando. Foi quando os viram, figuras sombrias, praticamente se misturando à névoa circundante, de pé ao lado das tropas britânicas esfarrapadas. Mesmo na chuva e na lama, a Força Expedicionária Britânica reconheceu o exército fantasmagórico em seus livros de história. Pareciam os arqueiros da Batalha de Agincourt, que foi uma grande vitória britânica durante a Guerra dos 100 Anos, quase 500 anos antes. E, de acordo com as tropas britânicas, esses soldados fantasmas não se pareciam apenas com os arqueiros de Agincourt. Eles lutaram assim também, se a armadura gritadora e estridente fosse alguma indicação. O mais chocante de tudo, a Força Expedicionária Britânica não foram os únicos que os viram. Segundo os alemães, eles ficaram surpresos, e um pouco confusos, com o motivo de os britânicos estarem subitamente a cavalo, vestidos com armaduras e atirando flechas em vez de atirando. Eles não teriam tempo para permanecer na visão estranha. No entanto, isso porque esses visitantes fantasmagóricos não estavam se dissolvendo de novo na névoa. Em vez disso, outras tropas britânicas em Mons continuaram relatando avistamentos estranhos, coisas que soariam como uma piada de uma pessoa, mas que eram absolutamente estranhas vindas de um batalhão confuso. Tropas inteiras relataram outra visão estranha. Seres altos e alados apareceram repentinamente na frente dos alemães que se aproximavam, parando-os e dando aos britânicos tempo suficiente para recuar. Logo, esses avistamentos se tornaram mais frequentes.
Uma dessas figuras misteriosas foi identificada como o santo padroeiro da Inglaterra, São Jorge. Quando um soldado ferido contou a uma enfermeira sobre ver São Jorge, ela ficou chocada quando outros homens no hospital apoiaram sua reivindicação até a cor do cabelo do santo. Uma história apareceu na edição de 1915, da revisão norte-americana sobre soldados britânicos resgatados por São Jorge durante a Batalha de Mons. Nesta história, os alemães ficaram surpresos ao encontrar centenas de soldados alemães mortos, sem ferimentos aparentes de balas ou flechas. As tropas alemãs, ao que parecia, viram coisas que eles também não podiam explicar. Certa vez, eles recuaram porque viram centenas de forças britânicas vindo em sua direção, apenas para perceber, depois de recuar, que as tropas haviam desaparecido completamente. Após uma batalha durante a qual os anjos supostamente apoiaram as tropas britânicas, um prisioneiro alemão perguntou a um oficial britânico quem havia sido oficial em um grande cavalo branco, porque ele havia testemunhado ele sendo baleado várias vezes sem cair. Foi Deus quem fez, afirmou a Força Expedicionária Britânica. O cabo descreveu o que ele viu como uma luz estranha que parecia ser bem delineada. Eu podia ver claramente 3 formas. Uma no centro com o que parecia asas estendidas. Ele continuou dizendo, eles estavam acima da linha alemã diante de nós. Ficamos olhando-os. Todos os homens comigo os viram. Ele terminou dizendo, tenho um histórico de 15 anos de bom serviço e lamento muito contar uma história apenas para agradar alguém. É difícil negar uma história quando pessoas diferentes, em momentos diferentes, veem a mesma coisa. Mas foi exatamente o que aconteceu quando a notícia se espalhou sobre os anjos de Mons. De fato, muitos acreditam que esses avistamentos incríveis vieram de algum outro lugar. Em 1914, o autor Arthur Machen escreveu uma história chamada Os Arqueiros, baseada nos relatos de soldados da Batalha de Mons, sua fuga improvável, as noites intermináveis se arrastando pela lama. Tudo isso criou uma ótima história, embora fictícia. Só porque era fictício, no entanto, não significava que a história de Machen não fosse tomada como fato. Ele escreveu a história usando uma perspectiva em primeira pessoa, e desde que foi publicada no jornal, muitas pessoas leram Os Arqueiros e pensaram que realmente havia acontecido. A bola de neve do boato que era então rolava desde então. Agora está inchada a um tamanho monstruoso, disse Machen depois sobre sua história. É verdade que, com o passar dos anos, os arqueiros e os relatos dos soldados da vida real se fundiram em um. Mas ninguém pode realmente entender os horrores da guerra até que eles próprios a vivenciem. Talvez os soldados fantasmagóricos fossem obras de ficção, talvez fossem milagres. O que não se pode negar é como os britânicos, apesar das enormes probabilidades, de alguma forma viveram para lutar outro dia. A história está cheia de mistérios, dentro e fora do campo de batalha. Séculos antes daqueles soldados britânicos e alemães testemunharem o impossível, os exploradores em busca de um novo mundo testemunharam algo ainda mais improvável, uma ilha que desapareceu. Quando Cristóvão Colombo navegou de maneira tão famosa no oceano em 1492, a Inglaterra ficou com ciúmes. O estabelecimento de uma colônia na América do Norte parecia uma jogada mais experiente. Então, depois de derrotar a armada invencível da Espanha, uma Inglaterra com inveja decidiu enviar exploradores para o perigoso Novo Mundo. Uma dessas expedições incluiu um artista chamado John White. O trabalho de White era criar um registro visual do povo nativo e mapear as ilhas ao longo da costa do Atlântico. 2 anos depois, seu papel seria drasticamente diferente. Após uma expedição bem-sucedida, John White foi encarregado de estabelecer a primeira colônia inglesa na América. A colônia incluiria homens, mulheres e crianças, com White atuando como governador. Encantado com a ideia, ele começou a reunir voluntários. Em 1587, John White liderou 120 colonos do outro lado do Atlântico. Ele trouxe sua única filha, Eleanor, que estava grávida de seu primeiro filho. Eles desembarcaram na costa do que era então Virgínia, e reaproveitaram um campo militar abandonado nas proximidades, sem saber como seria sua vida útil.
A agora infame ilha Roanoke teria sido a primeira colônia estabelecida na Inglaterra nos Estados Unidos, dando a eles uma vitória muito necessária sobre a Espanha. John White teria sido considerado um herói até a realeza, mas o Novo Mundo veio com surpresas. Dias depois de se estabelecer, Eleanor deu à luz. A bebê Virginia foi a primeira filha nascida de pais ingleses na América do Norte. Ela também era a única neta de John White. Com uma colônia de sucesso e um bebê recém-nascido, John White estava mais feliz do que nunca. Por um tempo, os suprimentos estavam rapidamente acabando. Então, com pressa, John White viajou de volta à Inglaterra para estocar itens essenciais e encontrar novos voluntários. Ele estava ansioso por elogiar e aclamar ao retornar. Em vez disso, ele se viu no meio de uma enorme invasão espanhola. Todos os navios ingleses foram confiscados para a batalha. Sem um barco, John White ficou preso na Inglaterra por 3 anos inteiros. Finalmente, em 1590, John White retornou à ilha Roanoke para receber um desgosto. A colônia inteira, incluindo sua família, desapareceram. Para onde poderiam ter ido mais de 100 pessoas? John White procurou na ilha por sinais. Ele temia encontrar uma cruz maltesa, o que indicaria que a colônia havia sido empurrada pela força. No meio da cidade, havia 2 mensagens estranhas. A primeira mensagem foi uma pedra esculpida com a palavra croatoan. A segunda era uma árvore esculpida com as letras CRO, talvez uma primeira tentativa. Felizmente, não havia cruz, o que deu esperança a White. Após consideração, ele percebeu o que a mensagem significava. Os croatos eram uma tribo nativa que vivia em uma ilha próxima. Eles foram amigáveis com os ingleses, o que trouxe um tipo de conforto. E, no entanto, apesar de ser um cartógrafo, White não tinha certeza de qual ilha eles viviam. Ele começou a busca assustadora. Apesar dos melhores esforços, não havia evidências de sua colônia em nenhuma das ilhas vizinhas. A equipe de busca foi rapidamente parada pelas duras condições climáticas. Com os suprimentos diminuindo, White não teve escolha a não ser recuar. A questão permaneceu: o que aconteceu com essas 120 pessoas? Infelizmente, eles não viveriam o suficiente para outra jornada. White morreu por volta de 1593, tendo feito as pazes com a perda da colônia e sua família. Alguém poderia supor que os arqueólogos modernos seriam capazes de resolver o mistério que assombrava White no seu leito de morte. Mas ainda há um intenso debate. Alguns acreditam que os nativos croatos acolheram os colonos. No entanto, os registros de DNA e os restos físicos das ilhas vizinhas são inconclusivos. Além disso, é improvável que os nativos tenham recursos suficientes para cuidar de um número tão grande. Claro, há uma possibilidade mais brutal. Entre tribos em guerra, forças espanholas assassinas e os perigos do Novo Mundo, a colônia perdida pode ter enfrentado uma morte horrível. No entanto, uma descoberta nos anos 90 pareceu contestar essa ideia. Uma escavação na ilha de Hatteras, perto de Roanoke, veio com uma descoberta interessante: um anel de ouro que parecia remontar à expedição de White. Isso forneceria evidências de que os colonos sobreviveram a mais de 60 quilômetros ao sul. Anos depois, o anel foi reexaminado e gerou novo debate. Um dispositivo de raio-x foi usado para determinar a composição do anel. Acontece que era uma farsa. Foi encontrada uma mistura de prata, chumbo, estanho e níquel, o que significa que era bronze. O anel provavelmente era um item comum. Lixo. Só havia um pouco de evidência. Um explorador chamado John Lawson visitou a ilha de Hatteras em 1709, onde conheceu nativos que afirmavam ser descendentes do povo branco. Eles eram notavelmente amigáveis com os ingleses. Lawson notou seus olhos acinzentados, o que poderia indicar uma herança mista. Ele estava convencido de que eles haviam descido da colônia perdida. Na verdade, as ilhas haviam sido reabitadas várias vezes, o que significa que qualquer colônia europeia poderia ter interagido com os nativos e influenciado sua genética. Sem evidências restantes, os cientistas só podem olhar para as pinturas de John White para obter respostas.